Vamos ver se está ok. Ok, agora sim. Agora estamos online. Agora estamos online. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Vou esperar o pessoal entrar. Grande Rogério. Grande saudades, meu amigo. Um grande abraço. Um grande abraço. E aí, tá frio São Paulo? Um abraço, meu querido. Vamos lá, o pessoal está chegando. Ok. Maravilha, maravilha. Isso é bom demais, isso é bom demais. Encontrar os amigos é sensacional. E aí, pessoal, me diz aí. Vai me dizendo aqui no chat de onde vocês são, que vocês estão falando de São Paulo mesmo. Vamos dizendo aqui, vamos conversar. Hoje é uma conversa simples, um sábado, tranquilo, onde as pessoas, devem estar tranquilo hoje, né? Ou tem gente que trabalha até meio-dia. Mas se for na hora do almoço, senta aí na frente da tela e vem almoçar comigo, ok? Maravilha, maravilha, maravilha. Isso é bom demais. Então, pessoal, estou fazendo essa live para a gente se conhecer, para a gente saber para me informar vocês do que eu vou falar na terça-feira. É uma, vamos dizer assim, é um aquecimento para que vocês não cheguem lá totalmente sem saber o que se trata, sem saber do que se trata, mas sabendo já do que vai encontrar, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. É isso que a gente vai fazer aqui hoje, batendo papo, conversando, algumas reflexões sobre o assunto, né? Algumas reflexões sobre o assunto, e assim a gente caminha. Rapaz, a minha internet está terrível. Tá terrível, terrível, terrível. Não sei o que está acontecendo. Não sei. Os amigos, um grande abraço a todos. E eu vou. Uma surpresinha aí. Tem um formuláriozinho que eu vou deixar para vocês, que é. E junto com o formulário tem uma planilha de custo. Essa planilha de custo é sobre o quanto ficaria o seu inventário, o quanto ficaria o custo do seu patrimônio para os seus filhos. Para que você entenda o que eu vou te falar hoje e como isso depende da nossa conversa. Então, para que você não saia sem qualquer respaldo, eu vou apresentar para vocês um, uma planilha de custo para poder organizar, para que vocês possam organizar. É de vocês, é grátis. É grátis, como diz o nosso amigo. Maravilha? O pessoal ainda está entrando. Vamos esperar mais um pouquinho, porque a gente começa a conversar. Aí a gente começa a conversar, bater papo e, e assim vai. Cadê? Sumiu o negócio aqui do meu computador. Sumiu. Ops, aqui. Então, pessoal, vou conversar aqui. Na terça-feira, só para relembrar vocês, na terça-feira eu vou fazer uma palestra online sobre planejamento patrimonial. Essa palestra vai ser voltada para as pessoas que têm interesse, que queiram saber como funciona e o que e o custo disso também.
né? E como funciona esse planejamento? Porque são ferramentas que estão disponíveis para nós e pouca gente conhece. Então, a minha missão aqui é difundir essa informação e apresentar para vocês da melhor forma possível, para que vocês possam entender que existem outras formas além das existentes já no mercado e caras, como o inventário, a doação em vida, o testamento. Então, eu vou apresentar ferramentas alternativas a esses institutos e de uma forma muito mais barata, lícita, que você tem, para que você tenha acesso e não fique refém disso, e não fique refém, ok? Maravilha, maravilha, maravilha. Só relembrando, o formulário está aqui, tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link aqui para que você. É só preencher nome, número e responder algumas perguntinhas e responder algumas perguntas para que você receba essa planilha de custo, ok? E eu vou relembrar vocês. Se você não está inscrito, se inscreve lá na nossa planilha, na nossa palestra, perdão. Se inscreve lá na nossa palestra de planejamento. Eu vou deixar o link aqui em cima para que você entre lá, se inscreva e participe com a gente. É grátis, é gratuito, você não vai pagar nada, certo? Ou o que vai acontecer é que você vai sair com mais informação do que entrou. Essa é a vantagem. Ok? Maravilha, pessoal. Bora. Vamos lá. Ok, agora parece que voltou. Me parece que voltou. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora sim, ok? Me dá um retorno aí, se está tudo ok. Bora. Vamos lá. O que pode acontecer com o seu patrimônio e com a sua família se você não planejar hoje? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? O que acontece? Né? Que o objetivo dessa live é para que vocês possam se identificar. Às vezes as pessoas nunca pensam nisso. A maior parte dos brasileiros não se preocupa com isso. Sempre vai deixando para depois, para depois. E o objetivo dessa live hoje é para despertar a consciência sobre os riscos do patrimônio e levar vocês para a palestra, para que lá vocês tenham a real noção do que é isso, quais são as ferramentas que se usa, quais são os custos, quais são os benefícios e, principalmente, a tranquilidade. A tranquilidade. E tudo isso vai ser dito lá na palestra no dia 30 de junho, às 19h30, lá no meu canal do YouTube, tá? Não vai ser no Instagram, não. E aonde todos esses assuntos serão aprofundados com exemplos práticos e estratégia de proteção patrimonial. Beleza? Maravilha. Ixi, aqui sumiu de novo meu dedo duro aqui. O meu dedo duro tá sumindo toda hora. A internet está terrível. Mas bora lá. Vamos lá. E eu quero fazer uma pergunta simples para você. Se alguma coisa acontecesse com você hoje, sua família saberia exatamente o que fazer com o seu patrimônio? Aquele que você construiu durante toda a vida? Você já refletiu sobre isso? Você já pensou nas possibilidades, nas situações e na consequência? Você já viu o cenário disso tudo? E o que infelizmente, muitas famílias passam anos construindo imóveis, empresas, adquirindo fazendas, fazendo investimentos, mas deixam a proteção desse patrimônio para depois. Esse é o problema. E quando o inesperado acontece, além da dor emocional que vocês vão sentir, chegam os impostos, chegam os conflitos entre as famílias, a burocracia e muitas vezes a perda desse patrimônio. Eu estou falando isso porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você viu o que aconteceu na Venezuela, aquele terremoto? Quantas vidas foram
foram levadas uma catástrofe natural. Foi um terremoto, mas a gente não pode prever isso, a gente não consegue prever isso. E você consegue prever? Então, eu estou tentando alertar as pessoas para que elas possam entender o quão importante é isso, o quão importante é você transmitir a segurança e tranquilidade para a sua família. Mesmo que você trabalhe duro, o que você trabalhou duro a vida inteira, você não vai deixar, você não vai perder, você vai conseguir preservar isso com tranquilidade. Tá? E hoje eu quero te mostrar aqui 3 situações que atingem milhares de famílias brasileiras, que podem ser evitadas com o planejamento patrimonial. Você quer ver uma delas? A primeira, a transferências de bens para o planejamento patrimonial. Uma das maiores dúvidas das famílias é quanto custa organizar o patrimônio antes que isso aconteça. Todo mundo pergunta isso. Ah, isso é muito caro, isso é muito custoso, dá muito trabalho. Sim, sim. Só que o benefício e o retorno que você tem isso quando você se programa para apresentar isso para a família é muito maior. Só para você ter uma ideia, para você não ficar no escuro, eu vou te passar um número. O planejamento patrimonial ele varia ele varia em 20 a 25% do valor do seu inventário. Você sabe a economia que você tem disso? É impressionante. Se você quer entender isso, é nesse formulário que eu estou te enviando aí, tem a planilhinha de custo, para você calcular quanto fica o seu inventário, com os valores. Só que aí você tem que seguir aquela planilhinha lá, com os valores de mercado, para você saber quanto vai ficar. Aí você faz as contas, vai ser 25% do seu patrimônio. Agora você sabe. E muitas pessoas deixam isso para ser resolvido tudo no inventário. O inventário fica muito caro. Fica muito caro. Aí, travou. Travou. Voltei. Fica muito caro. Porque elas acreditam que transferir os bens em vida é muito mais complicado. Negativo. Não é complicado. É trabalhoso, sim, mas pode ser feito. E o problema é que a maioria das vezes o custo da falta de planejamento é muito maior. Quando você deixa para resolver para depois ou quando você cai no inventário. Você vai entender isso lá na palestra. Porque quando não existe organização patrimonial, a família pode enfrentar inventários, os impostos, os honorários, a demora judicial e até a venda do patrimônio para pagar as despesas. Imagine uma família que possui imóveis, propriedades rurais ou uma empresa familiar e após o falecimento do patriarca, precisa vender parte dos bens para pagar os custos da sucessão. Quantos casos vocês já ouviram falar sobre isso? Quantas situações? Infelizmente, isso acontece todo dia no Brasil. Infelizmente. E o planejamento patrimonial permite que você organize a transferência dos bens de forma estratégica, reduzindo todos esses custos e valores e evitando os desperdícios tributários e trazendo a previsibilidade para a sua família. Isso é o foco do planejamento. É passar essa previsibilidade, passar essa tranquilidade e essa proteção. Porque lá dentro do planejamento, nós temos diversas ferramentas que podem ser utilizadas. E dependendo da realidade de cada família, de cada patrimônio. Porque cada família é única. É igual aos dedos da mão, cada um é um. Porque o que serve para você pode não servir para o outro. Entendeu? Então, me segue lá. Se inscreve aqui no link para a palestra no dia 30 de junho, que eu vou te contar. E eu vou te mostrar lá exemplos reais e os custos envolvidos dentro do inventário. E como muitas famílias conseguem reduzir o impacto, perdão, o impacto financeiro através do planejamento correto.
certinho? E tem dois que a gente vai falar aqui sobre isso. É o planejamento patrimonial para as pessoas sem filhos. Muitas pessoas acreditam que o planejamento patrimonial é apenas para quem possui filhos. E esse é um dos maiores equívocos que existem, certo? Porque tem gente que tem pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, ou casais sem filhos, que também precisam definir quem receberá o seu patrimônio. Você deve conhecer as pessoas ao seu entorno que, que estão numa situação dessa, porque se não existir um planejamento para essas pessoas, a lei que vai determinar e quem serão os herdeiros. E nem sempre essa escolha coincide com aquilo que a pessoa quer e deseja, entende? Já imaginou passar uma vida inteira construindo um patrimônio e descobrir que os seus bens serão destinados para as pessoas diferentes daquela que você gostaria de beneficiar e proteger? E o planejamento permite isso. O planejamento patrimonial permite escolher os beneficiários e organizar a sucessão da forma que você quer e deseja. Porque ela organiza a sucessão patrimonial, ela protege as pessoas que mais se importam com as pessoas que você mais se importa, e, lógico, respeitando os limites da legislação. E você assume total controle das decisões, ao invés de deixar que terceiros decidam por você. E na palestra do dia 30, eu vou explicar tintim por tintim a respeito disso. Eu vou explicar quais são as alternativas disponíveis para quem possui filhos e quais os cuidados devem ser observados para evitar esses problemas futuros. Ok? Agora o terceiro e último tópico aqui, que eu acho que vai te surpreender um pouco, é o falecimento do herdeiro direto e a proteção do patrimônio. Existe uma situação que ninguém quer, que ninguém fala, e que ninguém gosta de pensar, lógico, que ninguém é terrível isso, mas é que precisa ser considerada, e a gente considera isso dentro do planejamento patrimonial. Imagina se o herdeiro falece antes dos pais. E você fez aquela doação com usufruto vitalício para o seu filho. Esse é o outro lado da moeda da doação, que todo mundo comenta, mas ninguém fala. Porque é complicado. Porque quem vai receber esse patrimônio? Se o filho for casado, esse patrimônio segue adiante. E isso tudo são os meios que as pessoas não conhecem, ou não sabem, ou não têm a informação. Porque quem faz as doações só vê um lado, não vê o outro. Esse é o outro lado que ninguém vê. Tá? E o patrimônio vai permanecer protegido dentro da sua família? Porque sem planejamento, isso pode surgir disputas dentro da sua família. E a entrada de terceiros na sucessão. E a fragmentação, ou seja, a divisão entre esse patrimônio construído de uma forma que você não gostaria. É complicado, né? Você já parou para pensar nisso? As famílias que passam décadas construindo um patrimônio podem, às vezes, assistir à sua desorganização em poucos anos, porque por uma simples decisão, sem pensar, sem conhecimento, sem informação, certo? E nós temos a solução para isso. A solução é o planejamento patrimonial. Ele permite criar esses mecanismos para garantir a continuidade do seu patrimônio. Além de garantir a continuidade, vai garantir a proteção, a preservação do patrimônio, tudo, mesmo diante de uma situação inesperada como essa que eu acabei de citar, que é a perda de um filho antes dos pais. E o objetivo aqui não é transmitir o patrimônio, mas preservar aquilo que levou a vida inteira do seu esforço para ser construído. Aquele suor na testa que você teve, que você usou para construir. E no dia da palestra, no dia 30,
Eu vou ficar repetindo para que você vá lá, para que você entenda, para que você saiba do que se trata. Que eu vou apresentar esses exemplos práticos para que você saiba como funciona e como as famílias utilizam essa estratégia para proteger o patrimônio, mesmo diante dessas situações mais difíceis. Ok? E vamos lá. O planejamento patrimonial não é aqui sobre a morte. Eu quero que vocês entendam isso. O planejamento patrimonial é sobre proteção. É sobre a proteção que você vai passar para a sua família. E a tranquilidade. É evitar os conflitos. Porque se não tem uma regra clara, as pessoas vão entrar em conflitos. Mesmo que os filhos sejam unidos, os herdeiros sejam unidos. Isso tem, porque sempre há conflitos, independente da família. É sobre preservar o patrimônio, é sobre garantir que o esforço da sua vida, que o esforço da sua vida inteira continue beneficiando as pessoas que você ama, que não saia da sua família, que não caia em terceiros, entendeu? E que não seja desintegrado, que não seja perdido. Porque se você possuir esses imóveis, empresas, uma atividade rural, uma propriedade rural que faz algumas atividades, ou os investimentos, ou qualquer patrimônio que você levou anos para construir isso, esse assunto sobre o planejamento patrimonial interessa diretamente a você e a sua família. Ok? Porque no dia 30 de junho, online, lá no meu canal do YouTube, o link de inscrição está aqui, porque essa palestra ela é fechada. E você só vai ter acesso a ela se você se inscrever. Por isso que eu estou insistindo para que você se inscreva, porque ela não ficará gravada e o acesso não vai ser público, é só através do link que você vai conseguir assistir. Ok? E a palestra vai ser no dia 30 de junho, às 19h30, horário de Brasília, lá no meu canal do YouTube. Se você se inscrever, eu vou te enviar o link para que você assista. Porque durante a palestra eu vou aprofundar cada um desses temas que foi dito aqui e apresentar os exemplos reais e mostrar os principais erros que colocam o patrimônio em risco e explicar para você quais são as estratégias que podem ser utilizadas para proteger a família. Parece muita informação, mas não é. Você vai entender o que é. O que é proteger a família, preservar o patrimônio ao longo de gerações. Você vai entender isso quando chegar lá. Se você quer proteger o seu patrimônio e a sua família e evitar que parte dele seja perdida por inventário, por testamento, por doação e por falta de planejamento, principalmente, participe da palestra. Convide as pessoas que convivem com você, convide a sua família para assistir, para que elas saibam como proceder, para que elas tenham essa informação e recebam essa informação junto com você. Porque elas precisam ouvir essa mensagem. Tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Hoje é sábado, não quero atrapalhar o sábado de vocês. Não quero prolongar muito mais essa nossa conversa. Né? Espero que vocês tenham gostado da minha explanação aqui, para que vocês saibam o que fazer e ser informado de uma forma clara e direta. Tá joia? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham passado essa informação para você. E não deixe de se inscrever. Clica nesse formulário aqui que você vai receber a planilha de custo, de quanto fica o inventário, para você saber quanto vai ficar o seu planejamento. Tá joia? Se inscreve aqui no link que está aqui em cima. Tá bom? Pessoal, te vejo no dia 30. Um recadinho antes. Eu vou fazer uma live de pré-aquecimento na segunda-feira à noite no canal lá do YouTube também. Tá? Esse eu vou mandar o link para você. Tá joia? Um grande abraço. Muito obrigado. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.